Graça e paz, amados irmãos. Muita alegria que eu venho mais uma vez para abrir as escrituras com vocês. E hoje eu quero te ajudar com essa pergunta que é um pouco difícil de responder. Não entra bem na lógica humana. E talvez um dia você vai estar caminhando aí, professando a tua fé, e você pode ser surpreendido com essa pergunta. Por que precisamos de Jesus? Então vamos lá, sem mais demora, vamos juntos abrir as escrituras, livro de Isaías, capítulo 53, nós vamos ler o versículo 6. A palavra de Deus vai dizer bem assim: Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora nós terminamos a leitura, mas nós precisamos meditar. O entendimento bíblico vem da meditação, ou seja, a gente colocar o nosso coração naquilo que a gente leu, a gente meditar naquelas palavras, pensar sobre elas e, claro, orar e pedir ao Senhor entendimento. Então vamos lá juntos degustar essa palavra. Meditação é semelhante a degustação. Você pode simplesmente comer um alimento, mastigar, engolir, ou você pode degustá-lo, sentir o sabor daquele alimento. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro versículo começa com a expressão todos nós. Que todos nós são esses? Todos nós, o mundo inteiro, cada ser humano espalhado sobre essa terra. E aí lá na frente, já no Evangelho de João, a gente vê aquele versículo tão conhecido. Deus amou o mundo, ou seja, o versículo aqui é sobre o mundo inteiro, a necessidade de Jesus do mundo inteiro. Aí o versículo continua dizendo: andávamos desgarrados como ovelhas. É interessante que a ovelha é um animal que anda em grupo e raramente eles se perdem. Eles se perdem normalmente quando acontece, quando eles ficam amedrontados, quando vem um predador pegar eles, e aí eles se espalham, porque o maior guia da ovelha, depois do pastor, claro, é o próprio rebanho. Eles sempre estão juntos, mas acontece da ovelha se dispersar, né? E nós, seres humanos, fomos criados para estar juntos. Fomos criados para viver juntos. Se você vê lá no Éden, eles viviam em comunhão. Eles andavam nus e não tinham vergonha um dos outros, porque ali existia intimidade, existia comunhão, existia unidade de pensamento. Mas depois da queda do homem, isso não aconteceu mais. Por isso você vê toda essa divisão, essa inimizade. Isso já é fruto do pecado do homem. Então eles estavam ali como ovelhas sem pastor, né? E se você for lá em Marcos, capítulo 6, versículo 33, Jesus, quando viu aquela grande multidão, olhou e falou: eles são como ovelhas sem pastor. Então andávamos aí perdidos, desgarrados significa perdidos, e o homem ele é perdido, porque ele perdeu aquilo que é o seu principal propósito. Nós fomos criados para a glória de Deus, segundo Isaías 43, versículo 7. Também você pode observar na natureza que cada coisa tem o seu propósito. Por exemplo, a nuvem, o propósito dela é chover. O sol, o propósito dele é esquentar. Mas e o homem? Deus criou a gente com propósitos também. Além de ser para a glória dele, o Senhor criou a gente para dominar sobre a criação que ele tinha terminado de fazer. O Senhor também criou a gente para boas obras, mas com a queda do homem, o pecado entrou e o homem se desviou desse propósito inteiro. Por isso que a palavra fala:
andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, totalmente perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer. A palavra em Isaías também fala, Isaías ali no comecinho, capítulo 1, fala que o boi conhece o seu dono, mas o meu povo, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, algo assim, mas o meu povo não me conhece. Ou seja, Israel estava tão distante de Deus que estava ali em rebelião contra Deus e não tinha essa comunhão com Ele, né? Que é um dos propósitos nossos como seres humanos, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Ele. Se você olhar ali no Éden, Deus vinha, passeava pelo Éden, e eu creio que tinha conversas maravilhosas com o homem, mas depois do pecado, essa comunhão, ela foi quebrada. Também a palavra continua dizendo e fala bem assim: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então agora o homem, por estar distante do propósito natural dele, que é adorar a Deus, quer fazer boas obras, quer viver para Deus, ter comunhão com Deus, o homem distanciado de tudo isso, agora, como que ele procura agora viver? Ele procura um caminho para ele. Tudo na natureza tem um caminho definido, mas o homem se perdeu disso e agora ele anda desviado pelo seu próprio caminho. Se você for em Provérbios 14:12, a palavra fala que os caminhos, né, que há caminhos para o homem, são caminhos bons, mas na verdade são caminhos de morte, né? Então o homem agora, o único caminho que ele tem por certo é a morte, por causa dessa separação de Deus. E a palavra fala, né, em Romanos 5:12, que o pecado ele gera a morte. Então isso é a única certeza do homem. Mas aí a palavra continua dizendo, e é uma palavrinha pequena, mas. Essa palavra mais ali significa esperança, significa Deus interviu nesse processo. Deus quer agora reconciliar o homem com Ele. E a palavra continua dizendo: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí nós voltamos agora para aquela palavra de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todos aqueles que nele crescem não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós andávamos perdidos, nós não tínhamos mais destino por causa do nosso pecado, porque nós erramos, nós desobedecemos a Deus. Mas agora Deus trouxe a solução tão maravilhosa, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E para finalizar aqui, eu quero abrir uma escritura que fala exatamente sobre isso. 1 Pedro 2:24, a palavra de Deus fala bem assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então a palavra continua dizendo: porque eres como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então é exatamente por isso, meus amados, que nós precisamos de Jesus. O homem pecou, todos pecaram, a palavra diz, Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E por que nós precisamos de Jesus? Porque agora nós temos Ele como um vivo caminho para de novo termos uma relação com o Pai, com Deus, para que de novo possamos ter aquela intimidade que o homem tinha no começo
com Deus. Intimidade essa que nos levará a viver eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Espero ter te ajudado com essa palavra e se você gostou desse vídeo, se te edificou, compartilhe aí nas suas redes sociais. Talvez outras pessoas precisem também de aprender sobre essa palavra. Deus abençoe a todos, irmãos, e até o próximo vídeo.